Sejam todos bem-vindos. Vamos para mais um exercício, agora se tratando de um pórtico hiperestático, resolvendo pelo método dos deslocamentos. Bom, vamos analisar a nossa estrutura. A gente tem um pórtico com dois engastes e dois apoios fixos. Então, a primeira coisa é determinar o nosso grau de deslocabilidade. Então, o nosso grau de deslocabilidade nada mais é do que os nossos nós intermediários desse pórtico. Então, aqui no nosso apoio B a gente tem um nó, no nosso ponto C a gente tem outro nó e no nosso ponto E a gente tem outro nó. Então, a gente tem um grau de deslocabilidade igual a 2. Como essa viga ela não se desloca na horizontal por conta desse apoio fixo que está segurando as nossas vigas superiores. Então a gente vai ter apenas os deslocamentos internos, que seriam os dos nós. Então o primeiro passo é colocar justamente um engaste nos nossos nós intermediários. Então aqui a gente vai chamar de F1R, aqui no nosso segundo nó a gente vai chamar de F2R e no terceiro nó a gente vai chamar de F3R. Então, o segundo passo, pessoal, é resolver o nosso problema zero. O nosso problema zero nada mais é do que achar as nossas reações de momentos devido à nossa carga real. Então, eu vou deixar a tabela aí na descrição do vídeo. Vocês vão olhar lá que tem uma tabela para carga real e uma tabela para carga unitária. Então, o primeiro passo do problema zero é apenas a tabela da carga real. Então, a gente vai olhar na nossa barra AB, a gente tem uma carga distribuída e a gente tem um engaste com engaste. Deixa eu só colocar aqui. Aqui é o nosso engaste, E aqui vai ser o nosso problema F10. Aqui o F2.0 e aqui o F3.0. Então a gente vai ter um engaste com uma carga distribuída. E então a nossa fórmula lá da tabela é PL² sobre 12 para a nossa primeira reação. Então substituindo vai dar 20 e a segunda reação é menos PL² sobre 12 e aqui é menos 20. E no trecho BC o mesmo esquema. Lembrando que tem que somar no trecho BC, a gente já vai ter mais uma carga pontual. Então vai olhar na tabela e ver qual que é a fórmula da nossa carga pontual e vai somar com a fórmula da nossa carga distribuída. Então no trecho BC, na nossa primeira reação, a gente vai ter 35,233 e nossa segunda reação vai ser menos 30,433. No trecho CE a mesma coisa. Então na nossa primeira reação a gente vai ter 44,244 e na nossa segunda reação menos 37,212. E por último a gente vai ter o nosso trecho EG, que é um engaste com apoio. Então olhando na nossa tabela, a gente vai ter que equivale a 6,328 a nossa reação de momento. Pessoal, o próximo passo é determinar o nosso problema 1. Então a gente vai colocar novamente os nossos engastes aqui. Aqui vai ser o nosso F11, nosso F21 e o nosso F31. Voltando, pessoal, a gente tem que achar os nossos Fs. Tanto faz deixar para resolver todos os problemas e depois achar os Fs, ou ir resolvendo e achar de uma vez. Então aqui eu já vou fazer de uma vez o nosso F10, o nosso F2.0, o nosso F3.0, que nada mais que somar os nossos momentos aqui, as nossas reações que deu. Então o nosso F10 é menos 20 mais 35,233. Isso dá 15,233. O nosso F2.0 é menos 30
mais o 44, então é 13,811. E o nosso F30 dá menos 30,844, que é o menos 37 com mais 6 da nossa reação. Então, voltando para o nosso problema 1, a gente vai aplicar aqui o nosso giro, né, no nosso F11. Então, vou mudar de cor aqui para enxergar melhor. Aplicando esse giro, a gente vai ter um deslocamento mais ou menos assim. Então, olhando agora na nossa tabela unitária, quando a gente tem um engaste com um engaste, no nosso primeiro apoio equivale a 2 sobre o L, que é a nossa distância. Então, aqui vai dar 0,5 e na nossa segunda reação vai ser 4 sobre L, que é o 4 sobre a nossa distância de também 4. Então aqui vai dar 1. Aqui em cima, aplicando a mesma coisa, um engaste com engaste, no nosso primeiro apoio vai dar 0,8 e aqui 0,4. É sempre olhando no sentido que está deformando. Então aqui de cima, nessa viga superior, ele está deformando para cima e ele está para a esquerda. Então, olhando na tabela, a nossa primeira reação vai ser na direita, que é onde não está deformando. E a nossa segunda reação aqui vai ser na esquerda, porque é justamente onde está deformando. Então, sempre preste atenção aonde está sendo a deformação da nossa carga unitária. Bom, no segundo trecho e no terceiro trecho a gente não vai ter nada. Então, para o nosso F11, a gente vai somar e vai ter 1,8. E para o nosso F21, a gente vai ter 0,4. E para o nosso F31, a gente vai ter 0. Então, o próximo passo é o nosso problema 2. Vamos colocar novamente os nossos engastes. Aqui, o nosso problema 1,2, nosso problema 2,2 e o nosso problema 3,2. Então, agora a gente vai aplicar uma deformação na nossa força de F22. Então, aqui a gente vai ter a nossa primeira deformação, aqui a gente vai ter outra deformação, e aqui a gente vai ter uma outra deformação. Então, olhando na nossa tabela unitária, novamente, a nossa primeira aqui é o nosso trecho CD, o nosso trecho BC, a gente vai ter que a primeira reação equivale a 2 sobre L. Então, a gente vai ter 0,4 e aqui 0,8. Agora olhando nessa barra de baixo, a gente vai ter um engaste com um apoio. Então, olhando na nossa tabela, a gente vai ter uma deformação apenas uma reação de momento apenas ali onde está a nossa deformação, que é de 3 sobre L. Isso vai dar para a gente 0,75. E aqui em cima a mesma coisa, um engaste com engaste. Na primeira reação a gente vai ter 4 sobre L, que vai dar para a gente 1. E na segunda 2 sobre L, 0,5. Então, fazendo o nosso F12, a gente vai ter 0,4. O nosso F22, somando os três valores aqui, 0,8 mais 0,75 mais 1, a gente vai ter 2,55. E o nosso F32 a gente vai ter 0,5. E por último, o nosso problema 3. Novamente vamos colocar aqui os nossos engastes. Aqui o nosso problema F13, o nosso problema F23 e o nosso problema F33. Então a gente vai aplicar uma deformação unitária na nossa barra, na nossa força F33. Então, aqui a gente vai ter uma deformação e ali a gente vai ter uma outra deformação. Então, novamente, olhando na nossa tabela, aqui a gente vai ter um engaste com engaste. Na primeira reação vai ser 2 sobre o L. Isso vai dar para a gente 0,5. E aqui 1. Depois um engaste com engaste também. Aqui embaixo 0,5. E aqui 1. E aqui um engaste com um apoio. Então vai ser 3 sobre L. E aqui vai dar 1,33. Então, fazendo o nosso
1,3 a gente vai ter 0. Nosso F 2,3 a gente vai ter 0,5. E o nosso F 3,3 a gente vai ter 3,333. Então, pessoal, o próximo passo agora é determinar os nossos deltas, que nada mais é jogar no nosso sistema, né? Então, a gente vai pegar o nosso F11, que é 1,8, vezes o nosso delta 1, mais o nosso delta 12, que é 0,4, vezes delta 2, que é igual o nosso F10. Então, o nosso F10 vai passar para lá como menos, porque na verdade ele está do lado esquerdo da equação. Então, passando ele para lá como menos, a gente vai ter menos 15,233. E aqui embaixo a mesma coisa. O nosso problema 2,1 mais o nosso problema 2,2 vezes o delta 2 mais o nosso problema 2,3, que é 0,5 delta 3, que é igual a menos 13,811. E depois, a nossa terceira equação, a gente vai ter o nosso F31 equivale a 0, então nem coloca. E depois o nosso F32, que equivale a 0,5 delta 2, mais o nosso F33, que é 3,333 delta 3, que é igual ao nosso problema F30, que lá, como ele está negativo, a gente vai passar ele para cá como positivo, 30,884. Então, a gente tem o nosso sistema, 3×3, então resolvendo esse sistema, a gente vai chegar que o nosso delta 1 equivale a menos 7,06. O nosso delta 2 equivale a menos 6,311 e o nosso delta 3 equivale a 10,212. Então, determinado os nossos deltas, a gente vai para o quarto passo, que é os momentos resultantes. Então, os momentos resultantes vai ser os nossos momentos no sistema principal, mais o delta 1 vezes o momento no problema 1 e assim respectivamente. Então, fazendo o momento no nosso ponto A, a gente vai ter o que equivale a 20 menos o nosso delta 1, 7,06, vezes a carga que está no nosso problema 1, que é de 0,5. Então, isso vai dar para a gente 16,47. Depois a gente vai ter o nosso momento em B à esquerda, que é novamente a nossa carga real agora é menos 20, menos o nosso delta 1, que é de 7,06, vezes a nossa carga de momento no nosso problema 1, que é de 1. Então isso vai dar para a gente 27,06. E depois o nosso momento em B à direita, que é de 35,233, nosso problema principal, menos o nosso delta 1, que é de 7,06, vezes o nosso momento no problema 1, de B à direita, que é de 0,8, menos o nosso delta 2, que é de 6,311, vezes o nosso momento no problema 2, que é de 0,4. Então, isso vai dar para a gente 27,06. Então, repetindo todo esse processo, a gente vai chegar que MC à esquerda equivale a menos 38,305. O nosso momento em C à direita equivale a 43,39. O nosso momento em C abaixo equivale a menos 4,733. O nosso momento em E à esquerda equivale a menos 30,155. E o nosso momento em E à direita equivale a 19,940. E o nosso momento em E abaixo equivale a 10,212.
E por último a gente tem o nosso momento em F, que é de 5,106. Então, pessoal, achou os nossos momentos resultantes, a gente vai jogar eles no nosso pórtico, né? Então, o nosso momento em A, que a gente achou, a gente vai lá e vai olhar ele. O nosso momento em A, a gente achou que vale a 16,47. Então, como ele é positivo, a gente vai jogar ele aqui no sentido anti-horário, 16,47. Depois o nosso momento em B, à esquerda, que é de menos 27,06. Então aqui a gente vai ter esse lado no sentido anti-horário negativo e aqui no positivo. Pode reparar que os dois deram iguais, o momento em B à esquerda e o momento em B à direita. Exatamente porque eles vão se anular aqui. Então aqui a gente vai colocar apenas um de 27,06, mais um aqui no sentido horário e o outro no sentido anti-horário. No nosso ponto C, a gente vai ter aqui o nosso momento de 38,305, que é um outro momento de 43,039 e um outro aqui de 4,733. Aqui a gente vai ter um momento de 30,155, aqui 19,940 e aqui de 10,212. No nosso apoio fixo a gente não vai ter momento e no nosso último engaste a gente vai ter mais um momento de 5,106. Pessoal, a gente chegou no final, então o nosso último passo é realmente achar as nossas reações finais. Para a gente fazer isso, a gente vai olhar primeiramente na nossa carga real. Então a gente vai voltar no nosso sistema principal e vai olhar quais são as reações que as nossas cargas reais estão causando no nosso pórtico. Então, na nossa barra AB, a gente vai ter uma carga distribuída de 15. Então, ela vai estar causando no nosso pórtico uma reação de 30. Depois, uma carga distribuída com uma carga pontual. Então, aqui vai ter uma reação de 37 e aqui uma reação de 33. Depois, a gente vai ter novamente uma carga pontual com uma carga distribuída, que a gente vai ter 58,75 e aqui 51,25. E por último, a nossa carga distribuída vai ter uma reação de 11,25 em cada lado. Feito isso, pessoal, a gente vai agora achar as nossas reações devido aos nossos momentos. Então, na barra AB, a nossa reação que vai causar aqui devido ao momento será de 27,06 menos o 16,47. Então vai causar uma reação aqui no sentido, vai dar um momento no sentido horário. Então a nossa reação vai ser no sentido anti-horário. Então fazendo 27,06 menos 16,47 dividido pela nossa distância de 4. Então isso vai dar para a gente 2,647. E aqui também 2,647. Novamente a gente vai ter duas reações, né? Uma no sentido horário e uma outra no sentido anti-horário. A do sentido horário, que é de 38, é maior, então a gente vai ter uma reação no sentido anti-horário. Uma reação de 2,249. E na barra CD, a gente vai ter apenas um momento no sentido horário. Então, a gente vai ter uma reação no sentido anti-horário de 1,183.
E na nossa barra CD, a gente vai ter um momento de 43 no sentido anti-horário e uma de 30 no sentido horário. Então, achando o momento, a nossa reação de momento aqui, a gente vai ter uma reação no sentido horário de 3,221. E por último, a gente vai ter na nossa barra EF duas reações no sentido anti-horário. Então, a gente vai somar elas e a gente vai ter uma reação no sentido horário. Então, aqui a gente vai ter uma reação no sentido horário de 3,829. Deixa eu só arrumar isso aqui. 829. E por último, a gente vai ter uma reação devido ao nosso momento de 19 no sentido anti-horário. Então, a gente vai ter uma reação no sentido horário de 8,862 e aqui de 8,862. Então, a gente achou todas as nossas reações. Agora é só achar as nossas, somar, né, para achar as nossas reações. Então, a gente já tem o nosso MA aqui, que é do nosso momento, e já tem o nosso ME. Então, a gente vai ter o nosso HA, que nada mais é o nosso 30 para a esquerda, menos o nosso 2,647 para a direita. Então, a gente vai ter 27,353 para a esquerda. O nosso VA vai dar 34,751 para cima. O nosso HD, que é a reação horizontal, vai dar 1,183 para a direita. O nosso VD vai dar 97,22 para cima. O nosso HF vai dar 3,829 para a esquerda. E o nosso VF vai dar 68,141 para cima. Depois a gente vai ter o nosso momento em F. Na verdade é momento em E, tá, pessoal? Esse F aqui equivale ao E. Então a gente vai ter o nosso momento em E, que a gente já achou, de 106, e o nosso HG, que vale a 30 para o lado esquerdo. E o nosso VG, que é de 2,388. Então a gente tem todas as nossas reações. Pode colocar aqui também o nosso MA e o nosso ME. O nosso MA equivale a 16,47 no sentido anti-horário e o nosso ME equivale a 5,106 no sentido anti-horário. Então a gente tem todas as nossas reações aqui, pessoal. Então é isso. Se você gostou, deixe sua força aí. Então até o próximo vídeo e até mais.